Bom, boa noite a todos. É um prazer recebê-los aqui em mais um encontro do segundo ciclo de debates do programa de pós-graduação em gestão da clínica. Hoje nós vamos falar de educação na saúde e temos uma convidada especial, a Roseli Ferreira da Silva. A Roseli tem graduação em enfermagem, tem graduação em pedagogia, tem mestrado em educação médica, mestrado em enfermagem fundamental, doutorado em saúde pública, e tem uma carreira na Faculdade de Medicina de Marília, FAMEMA, e também na UFSCar, no Departamento de Medicina, e aqui no programa de pós-graduação em gestão da clínica, uma das idealizadoras deste programa. E atualmente ela é consultora e assessora em currículos inovadores, metodologias ativas de ensino-aprendizagem, e está aqui para a gente conversar sobre educação na saúde, na perspectiva interprofissional e da prática colaborativa. A ideia é a gente dividir essa nossa noite em duas partes. Primeiro eu vou conversar um pouco aqui com a Roseli, a gente vai fazer no formato de uma entrevista, no talk show. E vocês podem ir enviando perguntas pelo chat, que depois no segundo bloco a gente vai ler, ou quem quiser fazer a pergunta aqui ao vivo e a cores também, a gente vai ter esse segundo bloco para ter essa interação e essa participação. Roseli, boa noite, seja bem-vinda, muito bom estar aqui para conversar com você hoje. Obrigada, Aline, é um prazer, uma alegria, como disse a Adriana, sou sócia fundadora do programa, sócia remida, estou longe, mas sempre torcendo por vocês. Esse programa de pós-graduação no UFSCar nasceu num momento muito especial, que uniu os diversos departamentos, uma coisa meio inédita, meia não, e totalmente inédita na área da saúde lá na UFSCar, onde a gente teve o encontro de vários profissionais, Então, ele já traz na raiz a questão da interprofissionalidade quando coloca todo mundo junto, Então, prazer, obrigada pelo convite. Em nome da Aline, agradeço a todo o corpo docente aí do programa. Aline, me conta um pouco de onde são essas pessoas, assim, rapidamente. Eu falei que provavelmente gente do Brasil inteiro, porque eu sei que a Thais Mânia é de Vitória, mas de Espírito Santo, mas tem gente do Brasil todo mesmo? Temos do Brasil todo, região sudeste, centro-oeste e nordeste, Acho que só não temos no momento da região norte e sul. É isso, pessoal? Nossa, que bacana. E de todas as carreiras. Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Alagoas, nossa. E de todas as carreiras, imagino também, Todas as profissões. Sim, de todas as profissões da área da saúde, Temos uma representação bastante forte do estado do Ceará. Olha! A Thais é a nossa grande divulgadora, aí, a Thais Bleicher, que é docente do programa. E tivemos uma ampla divulgação. Tivemos candidatos de todas as regiões, 14 profissões, que bacana. Muito bacana. E estamos com uma turma de 30 mestrandos, de várias regiões do Brasil, de todas as profissões da área da saúde e com diferentes inserções, no serviço de saúde. Dos 30, 10 são do Ceará. O Ceará em peso. Nossa! E olha que o Ceará tem tradição ali também na área de saúde bem forte da formação. Sim. Muito bacana. Cinco do Padre Cícero. Chapada do Araí. Está abençoado o programa, então. Padre Cícero está abençoando o programa. Com certeza. Com uma turma muito boa e muito potente, para a gente discutir essa questão, da formação interprofissional, e com diferentes trajetórias, de carreira e tempo também. Tem pessoas que já têm uma trajetória um pouco maior, na área da saúde, e alguns recém-formados também. Terra da... Você sabe que eu conheço as netas e as bisnetas da Cora Coralina, que mora aqui na cidade de Garça,
minha mãe, a Sônia Baracá, é neta da Cora Coralina e as filhas dela são da minha idade. Então, eu sempre ouvi falar muito da Cora Coralina, é de Goiás. Olha, estamos conectados. Não, poesia e no meio. A Marina também, que é do Espírito Santo. Muito bem. Muito bem. Tá ótimo, Aline. Bacana. Bom, Roseli, quando a gente pensa, né, no processo ensino-aprendizagem, a gente tem uma gama, né, muito diversa aí de metodologias que elas podem ser utilizadas, né? As metodologias que a gente chama de tradicionais, né, as aulas expositivas, e outras metodologias que a gente pode considerar como sendo mais inovadoras, né? Certo. Fala um pouco para a gente, como é que você classificaria, né, essas diferentes metodologias, né, destacando as potencialidades e as fragilidades aí de cada uma delas, para a gente iniciar essa conversa. Tá bom. Antes, assim, de falar da metodologia, Aline, eu queria dizer, assim, que o foco sempre a gente fala, vamos mudar as metodologias, né? Precisamos melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Mas, na realidade, a metodologia, ela acaba sendo escolhida em consequência do modelo de aprendizagem que eu vou adotar pela escola. A questão é que, ao longo dos anos, isso foi tão não deliberadamente pensado, mas sendo copiado, que a gente sempre teve um único processo de ensino-aprendizagem e a gente não, nós que não, quem não é formado como professor, que não tem uma formação pedagógica, nem imagina que essas coisas podem ser diferenciadas, né? Até pouco tempo, quem não trabalhava com metodologias ativas e entrou no mestrado, né, talvez nesse mestrado não tinha ideia de que os processos de ensino-aprendizagem podem ser diferentes. Então, eu queria dizer o seguinte, que primeiro, a gente tem que ter consciência de que processo de aprendizagem eu estou adotando. E por que eu quero mudar do modelo de aprendizagem tradicional para um processo de aprendizagem mais inovador? Então, eu vou fazer esse gancho e daí já entro na metodologia. Então, então, nós temos várias correntes pedagógicas aí, que isso vocês devem saber, que vai das tradicionais para as mais críticas reflexivas, né? Então, o nosso grande padrinho no Brasil, que trouxe todo um repensar do processo de aprendizagem, foi o Paulo Freire. Mas, internacionalmente, nós temos um conjunto de autores que trabalham as concepções socio-interacionistas, que estão aí o socioconstrutivismo, as teorias crítica reflexiva, as aprendizagens significativas, estão tudo nesse grupo. Então, a ideia é que a gente faça um processo de aprendizagem que saímos do modelo de ensino diretivo, autocrata, autoritário até, porque se o professor decide tudo, acaba sendo autoritário, um modelo que a gente diz o tradicional, pautado na repetição de conhecimento, num processo de ensino-aprendizagem decoreba, aquele que o professor fala e o aluno ouve e, teoricamente, aprende porque ouviu. Então, esse modelo tradicional, ele já se mostrou esgotado, né? Ele é um modelo que podia servir numa época em que o conhecimento não era acessível. Mal se tinha livro, mal se tinha biblioteca. Hoje, o conhecimento está disponível na palma da nossa mão, podemos dizer isso. Você pega o meu celular, eu não desgrudo dele o dia inteiro. Toda hora estou fazendo consulta, não é para fazer ligação WhatsApp e Facebook, não. Toda hora nós estamos conectados com sites, com livros. A gente hoje tem os Google Drive da vida que abaixa 500 livros, e aí, ou somos sócios de bibliotecas virtuais. Então, o ensino e o conhecimento cresceu muito, 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 muito. Então, não dá mais para a gente pensar no processo de ensino pautado na quantidade de informação. Eu tenho que pensar no processo de ensino que eu ganho capacidades para o fazer. Porque o mundo cada vez está mais complexo. E essa complexidade vai requerendo outras habilidades do sujeito, e não só a memória de um referencial teórico. Então, não adianta eu ser enfermeira e só saber as técnicas de enfermagem. Isso vai me ajudar muito pouco profissionalmente no mundo complexo hoje.
eu estou falando no mundo complexo das relações interpessoais, das relações de trabalho, das relações com o paciente, das relações com as tecnologias, né? Então, nós temos um processo que o aprendizado precisa ser para além do domínio cognitivo. Nós estamos falando de um aprendizado que precisa ser uma combinação do domínio cognitivo, as atitudes e as habilidades. É isso que vai fazer hoje um profissional para se inserir nesse mundo moderno, complexo, inovador. Nós não sabemos como vai ser o mundo daqui 5 anos. Antes a gente falava, não sei como vai ser o mundo daqui 50. Hoje nós já estamos falando no mundo daqui 5 anos. Quando a gente fala, quando entra na graduação, quando o aluno sai da graduação depois de 5, 6 anos, aquilo que ele aprendeu, tem estudos que mostram, depois de 10 anos, que metade que ele aprendeu já não vale mais como conhecimento. Então, os professores precisam repensar isso. O que servia em 1960 não serve mais, ou em 1910, em 1900 e bolinha, não serve mais para o momento atual de uma evolução tecnológica e de produção de conhecimento numa velocidade que nenhum professor dá conta de ler tudo que se produz de coisas inovadoras no mundo numa semana. Então, o professor passa a ser desatualizado nesse processo. Então, não pode ser. Então, com essa arcabouço rápido e de forma muito simples que eu estou colocando, teve que se pensar na mudança do jeito de aprender. E pensar assim, e outra questão, o modelo tradicional de ensino-aprendizagem é um modelo que torna os sujeitos repetitivos de uma produção de trabalho. Ele tem a tendência de reproduzir e copiar e reproduzir, copiar e reproduzir o mesmo trabalho. Ele é considerado pouco inovador e com capacidade de poucas transformações. Então, quando eu trabalho com ensino pautado numa aprendizagem crítico-reflexivo, eu dou elementos e capacidades para os sujeitos pensarem mais na transformação do seu mundo do trabalho. E aí é que vem essa combinação dessas duas coisas, é que vem a necessidade de se pensar o processo, a mudança no processo de aprendizagem. Então, a gente mudou as metodologias por conta, né, conscientemente, né, de saber que nós precisamos formar pessoas com outras necessidades e com outras capacidades, certo? Então, esse é um ponto, assim, base, né, o alicerce para a gente pensar as metodologias. E aí, pensar as metodologias, então, tem escolas que falam assim, vou mudar a metodologia, mas é necessário fazer toda essa discussão da concepção de aprendizagem, mesmo vocês que estão no serviço, se vocês forem pensar, precisamos mudar o processo de educação em saúde, de educação permanente, vou mudar para metodologias ativas. Mas antes de vocês pensarem na metodologia, vocês precisam ter um pouco mais de apropriação dessas concepções de aprendizagem, eu saber por que eu preciso fazer essa mudança de metodologia, para eu poder saber escolher a melhor metodologia e as melhores estratégias. Senão a gente vai copiando modelos e também pode ser que não dê certo. Então, quando eu estou trabalhando, eu vou montar uma unidade, um curso, alguma coisa, eu vou me remeter o tempo todo nos processos de aprendizagem. Né? Então, a aprendizagem significativa é ativar as capacidades prévias primeiro. Então, essa estratégia faz isso. Então, a gente precisa ter clareza dessa concepção para eu poder fazer as boas escolhas das metodologias, né? E aí, então, aí eu chego na metodologia. Quer dizer, eu vou aí olhar o conjunto, as cestas de metodologias ativas que existem, para eu escolher o que cabe no meu programa, no programa de graduação, no programa de pós-graduação, num projeto de educação permanente, de educação em saúde, né? Qual a melhor metodologia? E aí eu associo, né, a questão das metodologias e das estratégias, né? Então, você vai escolher as metodologias, né, quando você pergunta como você classifica as diferentes metodologias, acho que a grande classificação tem a ver com essas duas coisas que eu coloquei. Ela é capaz de transformar o processo de aprendizagem? Ou eu faço essa metodologia, mas estou no mesmo processo de ensino-aprendizagem? Porque às vezes a gente fala, vou inovar, vou pôr essa técnica aqui. Mas a técnica é tão tradicional como
no modelo de sala de aula, porque ela não deixa o aluno falar, o aluno não é participativo, o aluno não é ativo, não tem colaboração, não tem interprofissionalidade. Então, a gente não é só mudar a estratégia que está tudo resolvido. Eu preciso, quando eu escolho a metodologia e a estratégia, eu preciso me dar conta de que eu estou mudando a forma, o caminho e o raciocínio para a aprendizagem. Né? Então, aí essa é as grandes diferenças, metodologias que acabam, de fato, transformando o processo de aprendizagem e as metodologias que vão manter o mesmo raciocínio de aprendizagem, que é pela transmissão do conhecimento. Então, muita gente fala, por exemplo, um exemplo, vamos implantar aula, sala de aula invertida. Quer dizer, se eu faço o aluno ouvir minha aula, né, como inteirinha, e depois vem assistir, eu estou mudando muito pouco, porque essa aula invertida eu estou fazendo a transmissão do conhecimento. Eu só estou abrindo um debate depois, né? Porque tem muitas mudanças na tal da sala de aula invertida, mas o nascimento dela vem de que eu dou uma aula para muitos alunos, então eu preparo e eles assistem, não preciso eu ficar repetindo. E depois eu só abro para o debate. Então, esse tipo de estratégia, ela muda muito pouco o processo de ensino-aprendizagem. Então, às vezes as pessoas perguntam, que estratégia, que metodologia é melhor? Tem que saber o que eu estou mudando no processo de aprender. Eu estou fazendo o sujeito pensar? Estou fazendo o sujeito construir seu conhecimento? Esse conhecimento está sendo construído coletivamente, em diversas fontes do saber, não só o professor? Ele vai no livro, ele vai ouvir uma palestra, ele vai conversar com os colegas, vai fazer o estudo individual, vai compartilhar coletivamente. Então, esse conjunto de coisas é que vão fazer a diferença das metodologias. Metodologias que vão repetir o modelo da transmissão do conhecimento e metodologias que, de fato, traz a inovação no processo de aprender. É como o sujeito aprende, qual o caminho que ele faz para aprender, né? Aí acho que eu respondi uma primeira parte, aí você fala da potencialidade, né, Aline, e da fragilidade de cada uma delas, né? Eu não sei se eu sou tão convicta de que as metodologias inovadoras e ativas, elas são muito potentes para o processo de aprendizagem. Se eu fosse falar uma fragilidade dela hoje, para mim, eu colocaria não no processo da metodologia, ela acontecendo, mas sim na formação dos docentes para pensar essas metodologias. Muitas escolas implantam essas metodologias, não capacitam os docentes, e eles se perdem nesse processo teórico-metodológico, e aí vai fragilizando essa metodologia, e às vezes fica tão ruim que os alunos falam, não, era melhor como era antes, pelo amor de Deus, né? Então, mas ela é muito potente para, e já tem estudos, as metodologias ativas, inovadoras, ela tem estudos comprovando que, do ponto de vista da memória, do cognitivo, já foram feitos estudos se comparando alunos do modelo tradicional e do modelo inovador. 6 meses depois, 3 meses depois, os alunos foram avaliados e os 2 modelos, eles aprenderam a mesma coisa. 6 meses depois, os alunos do modelo inovador têm uma capacidade de retenção desse conhecimento maior do que os alunos do modelo tradicional. 1 ano depois, essas diferenças vão ficando cada vez melhor. Então, essa é uma potencialidade que com a forma das metodologias ativas, o conhecimento, ele tem uma durabilidade, vamos dizer assim, maior do que no modelo tradicional. Pensa bem, no modelo tradicional, o professor fala, o aluno anota, e ele vai ler aquilo, decorar, fazer a prova, ficou ali. No modelo inovador, vamos usar a aprendizagem baseada em problemas que vocês estão trabalhando. Pensa, para aprender aquele conteúdo, todo o movimento que a gente faz com a nossa cabeça. Primeiro, vocês são apresentados uma situação real. Então, não é um conhecimento teórico, Roberto Padilha, que saudade você chegando aqui. Bom te ver. Beijo. Então, não é um conhecimento
me perdi aí, fui falar para o Roberto Padilha, fiquei com saudade e me perdi o que eu estava falando. Mas você estava falando que dos disparadores, né? Tem isso, disparador. Então, se eu pensar na espiral construtivista, pensa todo o movimento que vocês fazem para aprender. Primeiro, é um processo de ensino que tem uma parte da prática. Não é um conteúdo, hipertensão, vou dar uma aula de hipertensão. Não, você tem um caso concreto daquilo que você está vivendo. Então, isso já é uma diferença, o disparador do modelo tradicional para o modelo inovador. Depois, você ativa a capacidade prévia quando você faz o primeiro movimento de toda a problematização, certo? Aí, quando você ativa, o Ausubel que fala isso, quando você ativa o conhecimento, com o que você já sabe, com o que vai ser aprendido, que ele chama de conceito âncora, isso vai ter um processo significativo maior para a sua aprendizagem. Depois você vai no livro, sozinha, estudar, no seu tempo, no seu espaço, naqueles autores que você domina, ou naqueles autores que são desafiadores para você, você vai fazer uma síntese, ainda vai compartilhar com os colegas aquele conhecimento e vai aprender com o outro, que é uma outra forma, que é o aprender de forma compartilhada em rede. Então, pensa nesse processo, vocês já tinham parado para pensar nisso, no movimento da espiral construtivista, todo o enrolar e desenrolar que vocês fazem para aprender? Então, isso, com certeza, vai fazer que o conhecimento tenha um poder diferente do que quando é a transmissão do conhecimento. Outra coisa, metodologias ativas que os estudos têm mostrado, ela trabalha muito mais com as atitudes. Pensa uma sala de 100 alunos, 50 alunos, e praticamente é zero ali as atitudes. Nos cursos da área da saúde, as atitudes são trabalhadas quando a gente está no campo da prática. Só, e olhe lá, né? Dependendo de como é organizado. Então, na aprendizagem baseada em problemas, na espiral, numa oficina de trabalho, no TBL, todas essas estratégias e metodologias que vocês estão usando, nós temos uma discussão atitudinal. Quando vocês fazem avaliação no final de cada encontro, quando vocês apontam como é que foi, o que precisa ser melhorado, o facilitador aponta, vocês têm discussão em grupo, se afinam, brigam, se acertam, discutem os diferentes pontos de vista, aprende a aceitar os diferentes pontos de vista, aprende a conhecer o outro. E então, isso é um trabalho que é essencial para o profissional de saúde, porque nós trabalhamos em equipe, ninguém trabalha sozinho. E no modelo tradicional, então, eu não vou dando esse espaço para esse desenvolvimento de atitudes. Então, isso é claríssimo quando a gente trabalha na graduação, né, Aline? A gente conversa todo o tempo como o aluno vai se autoconhecer, se expondo e se modelando e se discutindo e se reinventando no próprio grupo. Então, o aprendizado da parte atitudinal é muito diferente de um modelo para outro, né? E as habilidades, né? Que nos currículos inovadores a gente tem estratégias educacionais que vão ajudar que não seja uma prática repetitiva, mas que a gente tenha estratégias, né, de estações clínicas, né, que vão desenvolver o conjunto, né, e os atributos do desenvolvimento de competência, que é a combinação dos atributos cognitivos, atitudinais e psicomotor, né? Então, todo esse discurso é para dizer a potencialidade das metodologias inovadoras e ativas, né? Porque, de fato, quando a gente fala ativa, estou ativando o cérebro, o conhecimento, as nossas atitudes de uma forma muito diferenciada do que os modelos tradicionais, né? Então, acho que e acho que a fragilidade, Aline, falando da potencialidade do inovador, o contrário é a fragilidade do modelo tradicional, trabalhados em grandes grupos, que eu não alcanço esse domínio, essa construção do conhecimento cognitivo, atitudinal e psicomotor, né? Mas eu acho que eu falei que a questão é que os docentes, quem opera, precisa ser capacitado, ter um bom domínio dessa estratégia das metodologias, porque senão, se ele fizer mal feito também, isso não vai ser bacana, porque vai alterar todo o processo de aprendizagem, ou não alcançar tudo isso que eu coloquei. Aline, você acha que deu conta de responder aí Acho que deu, sim, Roseli. E eu achei interessante, né, quando você coloca o do esgotamento, né, do modelo tradicional, e
e a gente olhar, né, para a questão das concepções de aprendizagem, né, porque aí a instituição, né, tem que fazer escolhas, né, de que concepção ela vai seguir e se são concepções de aprendizagem que são coerentes, né, que combinam entre si aí para pensar no currículo, né. E só que acho que uma pergunta que sempre vem é, né, será que dá para a gente falar, não, esse modelo tradicional esgotou, a gente vai deixar de lado, trabalhar só com metodologia ativa? Você acha que é possível pensar em alguma associação entre diferentes metodologias de aprendizagem, considerando uma aula, né, que tem mais focada no professor, com transmissão de conhecimento, metodologia ativa? Como é que a gente pensaria isso, né? Olha, então eu tentaria pensar assim, que a metodologia é o eixo que vai estruturar o currículo. Então, aí eu não posso ter dúvida que para uma metodologia ou para outra. Eu tenho que fazer a escolha da metodologia. Agora, eu posso combinar diferentes estratégias, que são níveis diferentes. A metodologia, por exemplo, vocês utilizam a metodologia, a espiral construtivista, né, aprendizagem baseada em problema, como estruturante do currículo, na medicina, na residência. Então, vocês têm uma escolha clara metodológica, vocês não ficam em dúvida, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Agora, então, isso é o carro-chefe, é o que estrutura o currículo. Então, aí eu defendo a ideia de que eu tenho que ter clareza qual é essa metodologia, certo? Agora, eu posso combinar diferentes estratégias? Posso, não tem nenhum problema. Agora, para escolher essas diferentes estratégias, eu vou ligar aquilo que eu coloquei logo no começo. Eu tenho que ter clareza do processo de ensino-aprendizagem que eu quero, do processo de ensino-aprendizagem que eu quero. A minha mãezinha, de 87 anos, veio falar no telefone aqui do meu lado. Eu estava só esperando a participação especial da dona Meire. A Aline já conhece. Não adianta eu falar, mamãe, estou numa conferência, estou numa gravação, que ela aparece. Ela é ótima. Então, Aline, eu diria isso, né? Eu não faria uma combinação tanto, mas sim de estratégia. Porque você sabe que a metodologia e estratégia é que é controverso. A gente tem algumas estratégias que eu posso chamar de metodologia e posso chamá-la de estratégia dependendo de como eu uso. Por exemplo, o portfólio, eu já vi ser utilizado como metodologia dentro de uma disciplina de pós-graduação. Lá em Portugal, na Universidade de Aveiro, eles usam o eixo de construção, porque lá eles trabalham com disciplina, com o portfólio. Tudo vai acontecendo e se ligando no portfólio. Então, agora, o portfólio, como a gente usa no curso de medicina, vocês utilizam aí, a gente utiliza em outros processos, ele está no lugar de estratégia, ele está completando as metodologias, entendeu? Então, às vezes, as pessoas perguntam, portfólio é estratégia ou metodologia? Né? Então, eu aprendi com a professora Idália, dependendo do lugar que eu coloco. Então, tem muitos cursos que não têm um currículo estruturado com aprendizagem baseada em problema, mas usam pontualmente o trabalho de pequeno grupo, com a situação problema. Eles usam a metodologia? Eu já colocaria, não, a metodologia deles é tradicional, mas eles fazem pontualmente essa estratégia. Então, eu estou fazendo essa análise aí, que antes a gente ficava muito confuso em dizer estratégia e metodologia. Então, eu tenho pensado desse jeito, né? Se eu uso pontualmente, né, completando, né? Então, muitos cursos falam, eu uso metodologias ativas, aí você vai ver a metodologia ativa e ela não é o carro-chefe, a estrutura, o eixo estruturante do currículo, ela é só pontualmente, né? Então, nesse sentido, eu posso escolher a metodologia. Então, estou utilizando a espiral construtivista como metodologia que vai organizar o currículo, né? Se eu pensar que ela é metodologia quando ela é estruturante do currículo. E vou combinando estratégias. Por exemplo, essa estratégia que nós estamos fazendo hoje, que ela passa a ser inovadora porque ela é à distância, virtual, tudo aquilo que nós conversamos conecta a gente, pessoas do Brasil inteiro, mas ela não deixa de ser apesar que nós vamos ter um diálogo, você está dialogando, ela jamais do que eu falar sozinha, né? Mas ela não deixa de ser do conjunto das estratégias um pouco mais das tradicionais. Ela tem uma pegada inovadora, porque eu tenho a participação das pessoas fazendo pergunta, eu tenho a gente do Brasil inteiro, estamos online, né? Mas ela combina com o conjunto de coisas que vocês estão fazendo na pós-graduação, no mestrado,
né? Então, nada impede de você ter o eixo, né, os trabalhos de pequeno grupo, com as situações e problemas, e você combinar diferentes estratégias. O TBL é uma estratégia, né? Oficinas de trabalho instrumental, que a gente usa muito, é uma estratégia, né? Hoje a gente tem falado muito em talk show, tem outras estratégias que estão sendo colocadas, né? Mas aí é aquilo que eu falei, tem que olhar a estratégia como que eu estou utilizando. Eu utilizo essa estratégia tendo consciência de como está sendo o processo de aprendizagem, né? Se nós estivéssemos em um menor grupo, mais tempo, talvez eu começaria aqui, né? A gente geralmente mais no formato de oficina. Vamos pôr lá no Jamboard o que é que vocês entendem por metodologia, as diferenças, as fragilidades, e ver se vocês estarem me perguntando, Aline, eu faria, né, ativando o conhecimento de todo mundo. Só que o propósito aqui é outro. Então, a questão que eu vejo é a quantidade também que eu vou combinando essas estratégias. Se eu pensar que o carro-chefe seu vai ser 80% de talk show e 20% de pequenos grupos e tal, isso já vai invertendo aquela primeira conversa do processo de ensino-aprendizagem, né? Então, ela é possível associar? É possível, eu tenho que saber como que eu utilizo cada estratégia conectando com o eixo metodológico do currículo, né? Você sabe que quando eu trabalhava na FAMEMA, a gente começou na medicina, na enfermagem, metodologia, eu achava que nada era possível conciliar, que era aquilo, a gente tinha tanto medo de misturar, né, que a gente ainda não sabia muito aonde ia dar todo esse processo. Mas depois que eu fui para o UFSCar e depois que eu comecei a trabalhar, que hoje eu tenho feito apoio a algumas instituições particulares para montagem de currículo, eu trabalhei 5 anos no Unicatólica em Palmas, ajudando a construir os currículos da área da saúde, porque eles só trabalhavam com as tecnológicas, agrária, tudo mais, né? Aí fui ajudar. Aí eu tive que entender a cultura institucional. Se essa cultura institucional não permite um modelo 100% em pequeno grupo, eu tenho que pensar outras estratégias. Eu trabalho pequeno grupo, coloco lá a espiral construtivista, mas posso inovar, por exemplo, como a gente inovou lá, que a gente chamou de projetos, aprendizagem baseada em projetos. Nós temos um eixo, que nem tem a aprendizagem baseada em problemas, a gente tem um eixo paralelo de aprendizagem baseada em projeto. Porque a católica ela tem uma pegada da questão da sociedade, da comunidade, do apoio, né? Tem toda uma linha lá nesse sentido das comunitárias. E foi muito interessante. A partir dessa experiência, eu fui conhecer na Foz do Iguaçu uma universidade que tem o currículo inteirinho organizado por aprendizagem baseada em projeto, né? E aí eu fiquei muito inspirada, o pessoal lá da Católica do Tocantins. E aí a gente viu que era possível. A gente achou que só trabalhar com aprendizagem baseada em projeto, eu não trabalharia. E a gente fez essa associação. Porque a aprendizagem baseada em projeto, eu já posso associar aí a questão na área da saúde de trabalharem junto alunos de todas as carreiras, e a intenção deles, no futuro, depois que ficarem mais habilitados para esse trabalho, é de associar as diversas carreiras da universidade. Então, por exemplo, eu apoiei eles a fazerem um projeto na engenharia para aprendizagem baseada em projeto. Eles vão usar todas as engenharias. Eles vão trabalhar numa área como fala, de casa popular, lá tem outro nome, construção urbana de movimentos sociais, engenharia elétrica, a agrária, até a agronomia, e entrou para fazer um projeto para aquela comunidade de horta vertical, como melhorar, porque todas as casas eles fazem os puxadinhos, e os puxadinhos dá problema, então eles orientaram. Então, uniu as engenharias com as agrárias para pensar isso. Então, isso supera até a possibilidade da aprendizagem baseada em problemas, que como que eu vou colocar para discutir problemas, as agrárias junto, tal, é muito mais complexo. Então, eu estou contando essa experiência porque eu gostei muito, foi muito bacana a gente ter criado a unidade de projetos integradores. Então, eles começaram a área da saúde lá, pedagogia, psicologia, enfermagem e odonto. Foram os 3 primeiros cursos, e agora vão abrir medicina e outros cursos. Então, foi muito feliz essa associação. Por quê?
além de possibilitar, porque tem um custo financeiro as metodologias ativas. Então, a unidade de projeto, a gente pensou em grupos maiores, eles trabalham com orientadores, pode ser professores de diversas unidades, de diversos cursos. Então, você vê como é possível essas integração. O que eu sempre falava, não podemos perder de vista qual é o processo de aprendizagem que eu quero, dentro daquele conjunto, daquele referencial. Então, essa experiência que eu tive lá em Palmas me mostrou que há mais mares, ou seja, há muitos caminhos que a gente ainda precisa desbravar aí. É bacana que, né, a partir dessas diferentes estratégias, né, que as metodologias inovadoras colocam, a gente consegue pensar, né, em individualizar para cada contexto, para cada instituição e pensar nessa questão dessa integração para a formação interprofissional, né, que eu acho que é uma perspectiva que combina com o que você disse no início, né, hoje em dia a gente tem desafios que são muito complexos, então a gente precisa de um conjunto, né, de profissionais da área da saúde, ou até que extrapolem a área da saúde, dependendo da intervenção. Porque a nossa experiência no Brasil é muito na área da saúde, da mudança curricular, das metodologias, metodologias ativas, aprendizagem baseada em problemas. Quando eu estava em São Carlos, eu acompanhei um pouco uma discussão na engenharia na USP, que eles estavam fazendo uma discussão com os cursos de engenharia para trabalhar com aprendizagem baseada em projetos. Estão trazendo gente na época, discutindo. Então, você vê que essas áreas da tecnológicas estão pensando também por uma outra metodologia que é muito bacana também. Né? E cada uma, aí se você for analisar uma por uma, cada uma tem suas possibilidades e suas fragilidades. Eu não digo nem fragilidades, uma pode ser mais potente para uma coisa, a outra mais potente para outra coisa. Então, eu acho que eu não vou ter uma metodologia que é potente 100% em tudo que eu quero trabalhar no currículo. Por isso que eu acho que a associação das metodologias pode beneficiar o desenvolvimento do perfil de competência desse profissional, né? Principalmente quando nós estamos trabalhando com a interprofissionalidade. Né? Quando a gente trabalha na saúde e a interprofissionalidade, a gente sempre vai lá no campo da prática, né? Na unidade prática a gente consegue fazer essa integração, as outras a gente tem mais dificuldade, as carreiras da saúde se integrarem. A gente fala muito isso nas universidades, nas faculdades, vamos integrar medicina, enfermagem, odonto. Você vê que são tentativas e super complicado, né? E se a gente pensar, né, que o campo da saúde ele é bastante amplo, né, e tem habilidades, né, que são comuns para todos os profissionais, eu acho que talvez a gente precise avançar nesse sentido, né? De pensar alguns espaços, né, comuns, até para os estudantes se conhecerem, né, o núcleo específico de atuação de cada profissão da área da saúde, né, até para construir melhor essa questão do trabalho interprofissional, né, senão a gente vai continuar fragmentando também o cuidado nas caixinhas, né, a gente faz a formação fragmentada e depois quer que o trabalho seja integrado, né. Seja integrado, isso. Combina. E Roseli, pensando agora, né, na situação, né, que a gente já está vivenciando há mais de um ano, né, que a gente está aqui nesse formato digital, remoto, né, como é que você vê que foram, né, impactadas aí essas metodologias de ensino para esse formato remoto? Se você me fizesse essa pergunta 1 ano e meio atrás, eu ia responder que era impossível. Como a gente falou agora há pouco, a pandemia tirou a gente do lugar, né? Eu estava contando no começo da reunião, para quem não estava, que eu estou mais morando em Garça com a minha mãe, porque eu preciso cuidar dela, do que em São Paulo, e que se não fosse a pandemia, eu não ia conseguir fazer isso, né? Então, a pandemia trouxe um desafio para a gente, e eu acho que a gente conseguiu, na educação. Eu acho que quem trabalha com metodologias ativas até saiu melhor do que o ensino tradicional. Pensa bem, o aluno fica ouvindo 4 horas o professor pela tela do computador, as aulas expositivas. Gente, eu não sei como que aguenta, né? Ao vivo já é difícil, imagine, né? Os alunos tiram o microfone, põem fecha o microfone, acho que só fica ali com a carinha, né?
Então, eu estava no desenvolvimento, dorme, né, filha? Ou depois assiste a gravação na velocidade 6, né? Mas, assim, eu, no começo, né, você estava com a gente lá nos projetos do Sírio e a gente ficou desesperada como fazer. E você viu que a gente, né, conseguiu fazer essa adaptação. E eu até falava com vocês aí da UFSCar, vocês ficaram sem aula quanto tempo, Adriana? Acho que uns 6 meses, 8 meses, não é? E nós lá não paramos um dia, né? Já adaptamos no modelo que é o síncrono e assíncrono, né? Que é a terminologia, né? O online síncrono. É um semestre, né? Com a dificuldade. E a gente lá já colocou. É lógico que o presencial, para o desenvolvimento das atitudes, tem outro impacto, né? Eu acho que é mais forte quando você está numa mesa, num pequeno grupo, olho no olho. Então, a questão das atitudes, das coisas afloram mais e você pode trabalhar melhor. Do ponto de vista cognitivo, eu acho que a gente se adaptou bem, né? As pessoas se cumprirem todo o movimento da espiral construtivista, de fazer sua boa busca, de trazer, depois de contribuir, cada um ter seu tempo de fala. Eu acho que o presencial, para mim, é insubstituível o 100%, mas eu acho que no virtual a gente perde pouco do ponto de vista cognitivo, né? Talvez as pessoas precisam, elas têm menos discussão. Eu vejo que os alunos falam um, depois fala outro, fala um, fala outro, porque quando você está presencial, você se interrompe, e essa interação de interromper um ou outro é mais fácil. No virtual, essa interrupção ela não é legal, porque tem um delay, então isso atrapalha um pouco. Então, eu vejo que você precisa dar um tempo para cada um falar, para depois você fazer o movimento da discussão, né? É o exercício da escuta que a Manuela colocou, isso mesmo. Então, eu acho que eu fui aprendendo, né? Esse facilitador no virtual é um pouco diferente do presencial, porque você precisa dar esse tempo para as pessoas todas falarem e a questão da interrupção. Então, acho que a gente foi aprendendo. Mas eu acho que é possível, né? A gente já fazia TBL, né, virtualmente para o Brasil inteiro, né, Aline? Você lembra disso, né? Com o especialista no lugar e os outros no outro. Então, a gente conseguiu adaptar bem, né? E criamos outras coisas, né? Eu acho que também criamos. O talk show é uma invenção agora nova do virtual, né? As lives, as outras e outras coisas que pode vir, né? As tecnologias do Google que nos ajudam, né? As lousas interativas, essas coisas, aí a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Aí nós vamos ter que pegar outras ferramentas. Tem até um livrinho que até a Mariana Lisboa, eu falei para ela, ela leu tudo, hoje ela que me ensina as questões mais tecnológicas, assim, olha, tem essa estratégia, tem isso. Então, outro dia nós fizemos um quiz, né? A temperatura grupo grande, quiz, ela colocava as perguntas, cada um no seu celular, dando a resposta e aparecia o gráfico. Então, mesmo no grupo grande, a gente conseguiu fazer aquele primeiro movimento da capacidade prévia, né? Então, mas a gente precisa se reinventar como professor, não dá para... Os mais jovenzinhos, eu sei que é mais fácil, né? Eu que já tenho estradas rodadas, então eu preciso me esforçar um pouco para a questão das tecnologias. Mas se você souber usar todas essas ferramentas que estão aí, né, esses quiz, esses projetos, plataformas interativas, lousa interativa, Jamboard, sei lá, mais outras tantas aí que vocês sabem, eu acho que a gente consegue fazer um bom ensino remoto. Mas eu acho que não substitui 100% o presencial, até foi o que eu te perguntei. Vocês se encontram no mestrado pelo menos uma vez, para olho face to face, né? Você viu que a minha primeira pergunta já tem um quê dessa resposta, porque... mas é se pensar, né? Nós vamos ter que avaliar isso, né? A gente ainda não sabe os impactos disso tudo. Acho que a gente deve ter estudos já estão sendo feitos, né? Desse impacto, né? E do ensino remoto, e nem sei se é para todas os níveis de educação. Eu tenho uma sobrinha de 8 anos
que ela estava sofrendo, ela não queria mais estudar, ela estava indo mal de matemática, ela não gostava mais de olhar para o computador, ela começou a ter problemas de interação, porque ela queria encontrar os colegas, e aí começou o ensino presencial agora esse semestre, e ela é outra menina. Então, então, tudo isso tem que ser avaliado, né? Agora, no nosso nível aqui de pós-graduação, que a gente interage todo dia no trabalho, acho que é outra vida, né? Talvez o ensino virtual vai cair bem para algumas modalidades e não para outras, né? Sim, né? A gente estava até conversando, né, na questão do ensino híbrido, né, que talvez seja uma tendência, né, para o futuro, né? E um dos pilares do ensino híbrido é o trabalho com metodologias ativas de aprendizagem, né? Então, talvez a gente tenha aí que pensar, né, também a nossa trajetória do programa, né, para as turmas futuras, talvez num formato diferente, né? Eu acho que acho que você falou, né? O híbrido talvez é o que nós estamos fazendo todo o desenho novo lá no projeto do IEP, nos cursos do PROAD, todinho híbrido, né? Um mês presencial, um mês à distância, um mês presencial, um mês à distância. E vamos avaliar, né? Porque a gente sempre fez presencial. No último ano e meio fizemos à distância, né? Então nós vamos fazer um triênio de experimento aí. Né? Acho que ainda vamos ver os impactos, Aline. Acho que a gente vai ler estudos sobre isso. Mas são... olha, o Marcelo quer plantar. São situações... Fala, Roberto. São situações diferentes. A vantagem para nós, do mestrado, vai ser difícil ser suplantado, que deu no ensino usando aqui remoto. Vai ser difícil ser suplantar. Quer dizer, seria impossível imaginar, e aí nós não estamos falando no IEP, estamos falando numa universidade federal, certo? Uma turma dessa, que é uma turma excelente, né, que a gente conseguiu ficou muito melhor, abriu acesso para o Brasil inteiro, né, um grau de diversidade grande, o de projetos vai ser também bastante grande. Então, o acerto que foi para nós no programa vai ser difícil ser suplantado com ensino híbrido. Não tem como eu vim do interior do Ceará, isso. 2 vezes por ano e tal, é um negócio. São realidades diferentes, né? São realidades diferentes. Né? Possível, eu concordo com o negócio do presencial, mas como você falou, vai depender. Para alguns vai cair de um jeito melhor, para outros não. O híbrido é importante, o presencial é importante, mas tem coisas que essa tecnologia mostrou que é um upgrade fenomenal, né? Foi fenomenal. Esse era até um case para ser escrito aí, né? Quem tiver se habilitar, viu, as Alines? Porque realmente... Fazer muito bacana, muito bacana. Isso mesmo. Muita coisa há por vir ainda que a gente nem sabe, né, gente? Sim, sem dúvida. E é bacana que a gente vai conversando e também tendo ideias aí, né, de registrar a nossa experiência, né, também aqui no programa. A Lloyd. Oi, Lloyd, quanto tempo! Você me ajudou tanto. Quando eu estava na UFSCar, eu ligava, arruma estágio para minhas alunas. E a gente recebia aqui em Campinas. Isso mesmo. Essas lembranças, viu, de alunos de vocês. Que bom, Lloyd. Um comentário por escrito e a fala do Padilha me despertou para falar. Eu acho que as estratégias que a gente utiliza, você citou aí o Jamboard, né? Nós temos o Classroom, eu acho que tudo isso é bacana, mas eu acho que nada supera
o número de alunos por grupo e a gente ter esse espaço de tempo onde a gente pode realmente conversar. É óbvio que eu sou abraçadeira, então eu sinto falta do abraço, não vejo a hora que chegue o dia da gente fazer a plantação de árvore aí no campus, mas eu tenho ficado satisfeita com o espaço de conversa, porque é genuíno, né? A gente não vê da cintura para baixo, mas a conversa é genuína. Então, eu concordo muito com o Padilha. Não teríamos a possibilidade de nos conhecermos, né, Marina, Sol, Taismane, se não fosse essa estratégia. Porque como é que a gente ia juntar gente viajando toda semana para vir para o UFSCar, gente? Não. Impossível. Ia ficar circunscrito aqui a nossa região, né? Até de Campinas para ir aí já seria longe. Já seria longe, ia ficar por aqui. Então, está sendo uma oportunidade riquíssima. Muito bom. E nessas horas eu falo assim, Roseli, viva a pandemia! Pois é. É fazer, né, do limão, como o Roseli estava falando, a limonada, né? Ou uma caipirinha, né? Acho que eu vou de caipirinha. Bom, acho que a gente estava conversando também dessa questão do remoto, né, que ela amplia essas possibilidades, né, como a gente está aqui hoje, né, com essa turma bastante diversa, né, e representando aí praticamente o Brasil todo. E uma das questões que você tinha colocado, Roseli, é essa questão do docente ele se apropriar também dessas ferramentas, né, de ensino remoto. E lá no início também você colocou que uma das fragilidades, né, talvez das metodologias ativas, ou seria até entender as concepções de aprendizagem por não ter um espaço, talvez, de formação, né? Então, como é que a gente poderia pensar em estimular, né, o desenvolvimento docente nas universidades para a gente conseguir fazer a inserção, né, dessas estratégias que a gente estava discutindo até então, né, centradas no estudante? A pergunta ela é difícil de responder, porque assim, uma coisa seria uma resposta fácil seria capacitação dos docentes, né? Proporcionar um projeto um projeto mesmo de capacitação nas universidades para repensar o ensino. Agora, acontece que cada universidade, cada escola, cada espaço educacional tem um contexto que é mais ou menos favorável a isso. E, por exemplo, a federal, né, que fiquei aí 11 anos, a resistência da mudança é muito grande, porque as pessoas não querem se deslocar. Então, vão achando motivos para não mudar. E essa resistência está vinculada nas federais ao modelo de trabalho, a valorização da pesquisa e a desvalorização da graduação, o tempo de cumprimento dos trabalhos, aí tem todo um conjunto de explicações. E a própria universidade não precisa ter esse projeto, o projeto não pode ser do professor individualmente, porque se for do professor individualmente, ele vai mudar o currículo, vai mudar a metodologia, o conjunto, não vai fazer essa mudança, essa revolução. Então, essa empreitada precisa ser uma decisão institucional com mobilização e sensibilização dos professores, né? As particulares, teoricamente, parece que tem sido mais fácil, porque a decisão, o dono da universidade toma a decisão e as pessoas vão cumprir, porque senão elas estão fora, é o emprego que está em jogo. Mas isso não quer dizer que seja mais fácil, porque pode ter uma resistência velada, né, que vai corroer todo o programa. Então, é bem complexo, né? Eu acho que tem que ser um conjunto de coisas, né? A instituição ter uma decisão política e dar suporte e oportunidades para uma discussão profunda das mudanças, né? Eu estava contando o caso do Unicatólica. O reitor, um padre da área de psicólogo, encantado com as mudanças, ele dava todo o apoio. Eu fiquei lá um tempo encantada com aquele movimento. O padre foi demitido, gente. O padre foi demitido, para o meu
desgosto. E veio um não padre numa instituição católica. O cara é um filósofo, ele não está querendo fazer essa discussão, ele quer mostrar resultado para a incorporadora dele lá da União Católica Brasiliense. Ferrou. Não deu continuidade, implantando os 3 cursos, eu fazendo o apoio, cortou o apoio, e a medicina ele decidiu ir para outro caminho, entendeu? Então, é isso que acontece no Brasil também. As instituições mudam de diretores, de dono, e desfazem um trabalho, né? A gente viveu isso, o Padilha, como diretor da FAMEMA, a gente ficou 10 anos revolucionando, fazendo um modelo, e a gente foi vendo ao longo desses anos que a gente saiu de lá, que já faz, acho que quanto tempo nós saímos de lá? Acho que quase uns 20 anos, né, Padilha? Quanto que foi corroído. Ah, tem metodologias ativas? Lá tem, mas eu estou falando isso porque minhas próprias colegas de Marília falam isso. Mas é tocado assim, sabe, sem inovação, sabe uma casa que você reforma e fica linda? Depois de 10 anos você não pintou, você não arrumou, você não foi dando suporte, você não foi acolhendo, você não foi... Então, é muito complicado, né? Então, um caso de sucesso, ele tem que ter vários fatores aí que para poder, de fato, ter um sucesso mais duradouro, né? Porque às vezes tem um sucesso momentâneo, que eu contei que durante 4 anos esse trabalho lá no Unicatólica, a gente pensando em mudar todos os currículos, a engenharia super animada, fazendo projeto, eu lá com os engenheiros, com os agrônomos, com o pessoal do direito, implantando portfólio no direito, júri simulado, que nem a gente faz simulação da prática. Aí vem um diretor que joga um balde de água fria, porque que eles precisam? Dinheiro, lucro, outra coisa estão preocupados. E assim vai, né? Então, eu acho que estimular hoje os docentes tem que ter uma conjuntura, né? De uma decisão política, uma decisão de projeto, onde eu estou, onde eu quero chegar, e capacitação, oportunidade para o debate. Não é trazer o modelo e vai ser implantado, é oportunidade para o debate. Trazer várias pessoas trazer suas visões, suas diferentes visões, é o debate, é a construção coletiva. Né? Algumas instituições conseguem, outras têm mais dificuldades, e aí vão, né? É bem complicado. Mas eu vejo, né? Quer dizer, eu como já sou mais velhinha e tenho uma estrada aí, né, trabalhei nesses 40 anos trabalhando no ensino superior, eu me formei novinha, viu, gente? Quando eu fiz enfermagem era 3 anos, então me formei com 20 anos. Aí, se olhar para esse passado todo, gente, nós mudamos sim. Nossa, é incalculável o salto que a gente deu, se olhar em 30 anos, ou quando a gente começou na FAMEMA, as primeiras mudanças em 97, 98. Olha, a gente falando essa discussão, fazendo isso que eu estou falando aqui em 97, 98. Nossa, eu era novinho também, viu? Você era novinho também, né, Padilha? Novinho. A gente aprendendo junto tudo, como fazer, conhecendo o mundo afora, aquela empolgação. Mas lá tinha uma decisão política, o diretor queria mudar, que é o Roberto Padilha, que está aqui com a gente. Formou um grupo, essa é uma outra coisa, formou um grupo que se propôs a estudar, aprender. Nós éramos, pelo menos, um grupo mais duro, né, Padilha? De umas 10, 12 pessoas, cada um foi para um lugar do mundo aprender, conhecer, estudar, e numa área, e todo mundo sabia de tudo um pouco, mas cada um era mais expert no assunto. Nós tínhamos um colegiado compartilhado, então tem que ter uma gestão. Né? Outra coisa importante é ter uma gestão do projeto. Lembra, Aline, quando a gente montou o grupo de avaliação, que a gente estudava isso e dizia avaliação é o coração do projeto, que vai ajudando suporte para um gestor olhar o caminho que está se percorrendo, né? Então, isso avaliar a trajetória, né? A trajetória, do né? curso, da implantação do curso. Você tem essa conjuntura, né? E tem dinheiro, porque também não podemos esquecer disso, né? Porque isso custa. Eu acho que a gente tem um bom projeto, mas eu vejo um movimento muito grande no Brasil. Nossa, eu acabei de fazer um projeto, gente, para o SENAC. Olha que o SENAC é tradicional lá, metodologia e tal. Eles vão começar o curso de enfermagem. Super empolgados de fazer uma
inovador, mas só a enfermagem que quis, gente. A farmácia, a psicologia quis ficar no modelo tradicional. Eu falo para a menina lá da enfermagem, calma, quando eles verem os cursos, você vai ver que isso vai fazendo mudança. Então, você vê as instituições estão se movimentando, né? Eu acho que essa não é uma resposta fácil, Aline. Sim, né? E acho que esse movimento não é nem só exclusivo da educação superior, né? A gente tem a reforma do ensino médio também, que ela também traz uma outra perspectiva, né? E eu acho que a partir dessa experiência que a gente tem acumulado no ensino superior, agora as outras etapas, né, do ensino também vão fazendo. Mas alguém tem que começar, né? Como você falou, no Senac, um vai ter que começar para depois ir puxar os outros. Puxando os outros, né? E é interessante que tudo que a gente conversou até agora se aplica, né? Não só à área da saúde, mas às outras áreas também, né? Aqui na UFSCar também a área de exatas e tecnológicas tem feito um movimento bastante grande, né? De aproximação ao curso de medicina e com os núcleos que estudam metodologias ativas para entender e também promover essas inovações na área de tecnológicas, né? Mas agora eu queria falar um pouquinho especificamente, super bacana. Queria falar especificamente sobre a área da saúde, né? Partindo da experiência, né, que você tem de trabalho, né, nesses diferentes espaços, né, na FAMEMA, na UFSCar, agora no Sírio-Libanês, né? E também do estudo, né? Teve uma mestranda sua aqui do programa que analisou as diretrizes curriculares nacionais das profissões da área da saúde. Né? A gente até discutir um pouco esse artigo aqui, que pelo menos no meu pequeno grupo, algumas pessoas localizaram esses artigos, né, quando a gente estava discutindo as diretrizes curriculares nacionais, né. Então, a partir, né, dessa sua experiência e desse estudo também da Daiane, né, como é que você pensa que a gente pode trabalhar a formação de profissionais de saúde comprometidos com o SUS? Você sabe que as DCNs, né, eu acho que elas já tem um tempinho, né, de 2000, nós já estamos falando de 20 anos, só acho que das áreas da saúde, acho que só a medicina que fez uma inovação aí há alguns anos mais recentes. Da medicina de 2014, a segunda versão, e da Odonto saiu esse ano. Acabou de sair. Então vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada. Eu acho que, quando ela foi escrita, essas diretrizes curriculares, em 2000, ela retratava muito as mudanças que tinham ocorrido no final da década de 90, com os movimentos que tinham acontecido no Brasil, em Marília, em Londrina, Botucatu. Então, foi um grupo que ajudou a fomentar, e a gente conseguiu colocar vários elementos dessas questões inovadoras nas diretrizes. Mas, quando eu leio hoje as diretrizes, elas não estão tão bem colocadas. Há equívocos conceituais, por exemplo, quando fala de competência, quando fala de avaliação, é muito frágil o que está nas diretrizes. Então, elas precisavam de uma outra revisão. Mas ela já é um avanço, porque ela tem diretrizes ali que ajudariam muito. Mas o problema é como as pessoas também estão interpretando isso, né? Quando eu trabalhei na avaliação de curso, né? Acho que durante uns 2 anos, quando eu estava na UFSCar, fui avaliadora de curso. Então, a gente recebia os projetos pedagógicos, a gente lia o projeto pedagógico, nossa, que lindo, né? Toda a parte teórica, combinava tudo com as diretrizes. Na hora que a gente via a organização curricular, as unidades, a feita avaliação, era igual ao modelo tradicional. Então, eu acho que ter as diretrizes curriculares como referência, ela precisaria que as escolas também passassem por um processo de interpretação, né? Porque se eu sou um professor completamente tradicional, nunca fiz nenhum curso, nunca participei de nada, eu vou ler as diretrizes, aquilo não vai fazer sentido para mim. Né? Faz tempo que eu não faço avaliação de curso, isso que eu estou te falando faz questão de mais de 8 anos atrás, quando eu fazia avaliação, que eu percebia isso. Né? Eu acho que ela precisa, né, que as escolas façam uma reinterpretação ali também, e sejam mais atualizadas, né? E ela traz poucos elementos para pensar, né, que você falou da interprofissionalidade, né? Eu acho que isso traz muito pouco nas diretrizes curriculares. E aí, das carreiras da saúde,
elas são muito parecidas, diretrizes, né? Tirando serviço social e biologia, elas têm uma pegada praticamente igual, quase que um copia e cola dos textos, né? Mas ele traz avanços para o modelo tradicional, que eu acho que as escolas, muitas delas, nem chegaram a cumprir o que está lá. Mas eu acho que ela precisa uma revisitação, inclusive conceitual, de coisas que estão ali, ampliação, né? A da avaliação é um capítulo muito frágil, né? Então, tem indicativos ali para um processo mais inovador, mas eu acho que ainda não ajuda como deveria ajudar as escolas a pensar a formação, trazendo o que você falou, né? A interprofissionalidade, a integração teoria e prática, trazendo outros elementos, né? De estratégias que melhorasse a formação dos profissionais de saúde. Eu acho que ela deixa a desejar ainda. Ô, Roseli, eu vou discordar. Ela ajuda muito. E ela não vai ser revista tão breve, pensando na conjuntura nacional. Bom. Ela ajuda muito você conversar com esses reitores, não sei o quê. Você bota a diretriz lá e fala que tem que fazer discussão, senão eles não vão tirar 5. Bom, pode usar desse jeito, tá bom. Mas assim, saiu desse jeito porque foi um acordo político possível. É possível, né? Agora, a medicina avançou mais nessa mudança de 2014. Eu estou falando da de 2014. Então, está ótima da medicina, se for comparar com as outras carreiras que não fizeram a mudança. Tá certo. As de 2000, ela traz alguns equívocos aí quando fala de competência, de currículo integrado, ela traz competência como sinônimo de habilidades, então aquele conjunto. A medicina, e agora a Aline está falando da odonto que eu não conheço, mas a da medicina, eu até falo, vamos ler a da medicina também para ver, né? Quando a gente fez a discussão lá em Palmas, eu falei, pessoal, vamos ler da enfermagem, da odonto e da psicologia, mas vamos olhar da medicina, que era mais ou menos aquilo que a gente quer espelhar, o ensino por competência, né? Mas nesse sentido. Não, medicina, vocês estão bem ainda. Aquelas diretrizes ainda dá um bom gasto por uns 10 anos. Porque antes disso também não vai acontecer nada. Nada. Acho que é isso, Aline. Bacana, Roseli. Vamos para a segunda parte aqui, ampliar a roda, a participação. Eu vi aqui no chat, a Sol tinha colocado uma questão. Você quer fazer a pergunta, Sol? Ou você prefere que eu leia? Minha bateria está acabando. Se quiser se apresentar, Sol. Boa noite a todos e todas. Professora Roseli, meu nome é Solange Sol, sou do Ceará, terra do sol. Oh, beleza. Sou assistente social, eu e a Thais Mane, as duas ASs do grupo. Sou funcionária da saúde pública, sou do CAPS Infantil e do NASF, em 2 cidades aqui da região. E aí, quando a senhora falou do conceito de âncora, porque tudo isso é novo para mim, né? Das metodologias ativas e tal. E aí, quando a senhora fala do conceito de âncora, eu fiquei pensando se é quando faz esse movimento do conhecimento provisório para o conhecimento mais sistematizado, se é esse movimento aí. E uma outra dúvida que eu não coloquei na pergunta aí no chat, é sobre essa sala de aula invertida, se a senhora poderia falar um pouco, se teve aí ainda tempo, né, para falar. É isso. Obrigada. Roseli, antes de você começar, eu vou pedir licença, foi um prazer vê-los, mas eu estou entrando em outro aqui agora, porque isso aí está ficando um inferno, esse negócio. Tchau. Tá bom, Padilha. Prazer em vê-la, Roseli. Beijo, Padilha. Tchau, Padilha. Obrigada. O Sol, o Ausubel fala, ele tem uma teoria que é da aprendizagem significativa. Mas a gente não pode esquecer que ele é um cognitivista. Ele fala da aprendizagem só do ponto de vista cognitivo e não da aprendizagem dos domínios atitudinais e psicomotor.
Então, a gente não pode trabalhar só com o conceito Ausubel, a gente tem que associar vários autores aí para a gente dar esse conjunto. Mas com o Ausubel, eu aprendi muito quando ele fala, e eu reconheci isso na espiral construtivista, ele chama de conceito âncora, quando que para você fazer um novo aprendizado, você precisa pensar numa estratégia educacional que você ativa a memória e o conhecimento e aquilo que o aluno já sabe. Quando você ativa isso intelectualmente, cognitivamente, ele está mais apto a conectar com o novo conhecimento. Ele aprende de forma mais significativa, tanto que ele chama de aprendizagem significativa. Então, uma coisa é eu dar aula de hipertensão. Hipertensão é isso, definição de hipertensão, fisiopatologia da hipertensão, a farmacologia da hipertensão. A outra, eu trago um caso de hipertensão para você pensar a situação, o que acontece, e você vai ativando aquilo que você já sabe de hipertensão. Quando você faz isso, você vai descobrindo aquilo que você sabe e aquilo que você não sabe. E o que você não sabe, você vai problematizando, o que vai virar nossas hipóteses e nossas questões de aprendizagem. Então, eu estou conectando aqui o Ausubel com a primeira etapa da aprendizagem da espiral construtivista, que a gente fala tem que começar pela problematização. Por que é importante a problematização no grupo? Primeiro movimento, assim que eu leio o problema. Porque essa discussão que cada um vai trazendo o que sabe e como aplica, as diferentes experiências, você está ativando a sua memória e propiciando para as novas aprendizagens. Então, isso que o Ausubel chama de conceito âncora. Então, por isso que eu falei, mesmo que eu estou numa sala grande, quando eu vou fazer uma conferência, que não um talk show, eu sempre começo, o que vocês já sabem? Coloca lá no Jamboard, o que vocês sabem? Cada um põe uma tarjeta lá, alguma coisa eu tento fazer, um quiz. Então, é sempre importante, a gente, mesmo que está numa aula tradicional, a gente tentar trazer alguns elementos, algumas estratégias para ativar a memória do estudante. E não dar uma aula como se ele fosse uma tábua rasa, e eu não quero nem saber o que ele sabe, o que ele não sabe, eu vou falar aqui e pronto. Né? Esse que é o modelo tradicional. Então, eu também posso pensar numa aula que a gente chama de aula dialógica, que ela é mais interativa, que é mais participativa, que eu ouço o sujeito, que eu consigo fazer o sujeito pensar e não só ouvir o que eu estou falando. Então, quando eu faço isso, eu estou mobilizando o que ele já sabe, e isso faz uma conexão com o novo. Ficou bom, Sol? Sim, perfeito, obrigada, entendi. Fala, Aline. E é interessante que tem artigos que trazem essa relação, né, de como é o processo de aprendizagem e de como é o processo de cuidado, né, se, assim, o estudante reproduzindo, né, isso com a pessoa que ele está cuidando ali, né, no estágio clínico e depois na vida, né. Então, se o processo de aprendizagem é horizontalizado, né, a gente consegue pensar também num processo de cuidado um pouco mais horizontalizado, que eu também não vou considerar que o usuário, a família dele é uma tábula rasa, né? Então, a gente constrói também outros tipos de relação e vai combinando aí o jeito de formar e o jeito de cuidar também. Uhum. E a Sol perguntou da sala de aula invertida, né? Eu ouvia muito isso, até que um dia eu falei, deixa eu comprar um livro dessa sala de aula invertida, que eu tenho que entender isso. Eu nunca usei, mas já li. E já discuti em vários lugares que utilizam. Também vai depender de como você usa. O modelo original, que é aquele que, como que nasce? Uns caras que era professor de cursinho, de professor que dá aula em vários lugares e fica repetindo a mesma aula, que eles tiveram a sacada. Eu gravo a aula, não preciso repetir 10 vezes, mando os alunos assistirem primeiro e depois, no momento da aula, a gente só faz o debate. Então, a sala de aula invertida começa com isso. Mas você pode fazer melhor que isso, né? De vez você gravar a aula, você pode dar um trabalho para ele fazer de busca, de não ele ficar assistindo o vídeo. Então, primeiro ele pode estudar, saber e de vir para a discussão. Então, é a combinação do que ele faz sozinho primeiro e depois vem para consolidar o conhecimento com discussão, com
com uma complementação do professor e dos colegas, né? Mas é um pouco isso, né? É um pouco o nome inverter, primeiro ele assiste a aula e depois vem o debate, um pouco nesse sentido, a sala de aula invertida. Mas não é a minha favorita e nem o que eu uso, não, viu, Sol? Eu posso falar, como é que tá a lista de inscrição, Aline? Como é que tá? Pode falar, Marcelo, e quem quiser ir se inscrevendo, pode usar aí o recurso da mãozinha, e a gente vai... Oi, Roseli, tudo bom? Prazer, meu nome é Marcelo. Prazer, Marcela. Tudo bem? Eu sou professor aqui em Maceió, tanto na universidade privada quanto na federal de Alagoas. E você falou sala invertida, porque na federal a gente basicamente faz muita sala invertida pela dinâmica do que a gente tem e o que pode oferecer, né, dentro das situações. O que é possível, né? É possível. É o que dá para ser, é o máximo que dá para ser feito, pelo menos nas situações que a gente consegue nesse momento. Mas o que me questiona, assim, na privada é bem pior, né? Essa semana quase que eu surtei, para pedir demissão está faltando pouco. Os conceitos mais básicos dentro do curso de medicina no século XXI, 26 de outubro de 21, ainda não permeia a coordenação do curso, né? Imagina nos níveis mais básicos, assim, a coordenação não consegue planejar, você imagina se os professores vão, né, e tal, eles reproduz aquilo que ele achou que aprendeu, e, né, naquela perspectiva de poder, me mandar a vida toda, agora eu posso mandar, e aí vai continuando no espiral destrutivo. Se tivesse uma espiral construtivista, seria um espiral destrutivo, né? Sou eu que falei, viu, Aloide? Não inventa que é o Merri que está falando, não. Eu escutei. Toda hora fala um negócio que é o Merri. Aí, a minha principal questão, Roseli, é que, assim, entendendo um caos, a minha principal questão é que a gente não consegue ter pessoas para pensar isso. Então, o nível está muito atrás. Você está pensando, estou pensando num projeto estruturante e tal. Tem que ter um grupo. Pelo que eu entendi, vocês lá na Famena conseguiram formar esse grupo. Tá? Eu acho que seria o caminho inicial do processo. Né? Porque se você não tiver um grupo, é meio que enxugar gelo. Né? Você fica sozinho ali, faz o seu, mas não tem coletividade. Então, assim, se você hoje fosse coordenadora de um curso que tem uma dificuldade imensa, com 90% dos profissionais trabalhando com outra perspectiva, qual seria a sua prioridade hoje, se você fosse gestora e te dessem carta branca para começar um trabalho num nível de desorganização dessa? Eu começaria capacitando os professores. Eu aposto muito na educação permanente, né? E não pensar assim, já ir de cara com eles, vamos mudar o currículo, porque isso assusta. Né? Eu faria estratégias de sensibilização. Vamos tentar, mesmo você sabendo que a sua imagem objeto é chegar lá na mudança de um currículo e ter uma coisa mais inovadora possível, às vezes isso assusta as pessoas. Eu começaria de leve, eu tenho o meu projeto, mas e tenho o plano operacional, que é esse, eu capacitar as pessoas, proporcionar discussão. Vamos discutir, vamos ler, porque tem muita coisa produzida no mundo, o que eu ensino, essas diferentes correntes estão acontecendo, proporcionar grupos de discussão, utilizando, agora, precisa ser uma capacitação já utilizando metodologias ativas, isso é uma coisa que eu aprendi, Marcelo. Então, quando as pessoas chamam, vem fazer uma capacitação aqui, contar o que é metodologia ativa. Se não for para fazer o grupo da aprendizagem baseada em problemas, eu não vou. Porque eu não vou lá dar um curso teórico de metodologias ativas, entendeu? Então, eu colocaria uma capacitação e tem dado muito certo. A Taismânia está aqui, ela pode contar para você o que nós começamos a fazer lá em Vitória, no Espírito Santo, que eu trabalho como assessora lá na Escola de Saúde Pública do Estado. A Taismânia era tutora lá. Começou a capacitar o gestor, nisso que eu coloquei depois, os coordenadores, mas eu fazia capacitação usando a metodologia ativa. Então, vamos discutir
sobre processo de ensino-aprendizagem. É que nem vocês estão fazendo aí, uma SP com processo de ensino-aprendizagem. Aí eles vão fazer busca, entendeu, Marcelo? Indiretamente, você está expondo ele à metodologia, e ele vai aprendendo a metodologia sem se preocupar que é aquilo que ele tem que fazer ou não. Você está oferecendo uma capacitação, mas essa capacitação precisa ser com metodologia ativa. Se você fizer uma capacitação usando as mesmas ferramentas tradicionais, o seu avanço desse corpo docente vai ser muito pequeno. Não sei se ajudei aí a pensar. Foi o que nós vivemos aqui, né, Roseli? Foi exatamente isso. Nós fomos sensibilizados. Antes da gente pensar, enquanto a gente pensava o processo das residências, a gente estava num processo de desconstrução do ensino tradicional, né? A gente estava se aproximando, estudando sobre o que era esse outro modelo, né? Educacional, que eram as metodologias, muito semelhante ao que a gente faz no Mas vivendo a metodologia. Vivendo ela, assim, vários profissionais da Secretaria Estadual de Saúde, de vários cenários diferentes, vivendo isso. A gente tinha encontros semanais, quinzenais em Vitória, né? Era bem intenso, eram 2 dias de encontro. E foi muito importante, porque para a gente conseguir pensar a residência, pensar o que seria esse processo, a gente viver para a gente conseguir pensar. Foi muito importante. Não sei se eu ajudei, Marcelo. Acrescentar um pouco em relação à pergunta do Marcelo, acho que pelo menos posso falar da medicina, que é a qual eu acompanho mais de perto, né? As associações de educação médica. A ABEM, a Associação Brasileira de Educação Médica, tem feito um movimento muito interessante, já há alguns anos, né, em relação a trazer essa discussão, né, de outros processos de aprendizagem para a formação em medicina. Eu já faz 2 anos que eu participo do Congresso Brasileiro de Educação Médica, um congresso, assim, lindo de se ver. Esse último, então, que homenageou o Paulo Freire, foi, assim, fenomenal. Né, e discutindo e trazendo a importância, né, de uma educação diferente, uma educação para a transformação social, né, a importância da escola médica para, né, nesse aspecto também, trazendo os docentes para se capacitar, trazendo pessoas de fora para falar, trazendo evidências, né, para falar, trazendo evidências mais robustas, vamos dizer assim, né, do que é uma metodologia que consegue, né, potencializar e a outra, né, não tem conseguido. Enfim, acho que também pode ser um caminho chamar essas pessoas para participar desses espaços. Bem lembrado. Isso foi, na FAMEMA, foi um dos fatores muito importantes. Nós se envolvemos nos movimentos da Rede Unida, da Associação Brasileira de Educação Médica, Associação Europeia. Aí, como a gente tinha recursos da Fundação Kellogg, a gente pôde fazer isso. A gente levava os docentes, um grupo de docentes foi lá conhecer a Universidade de McMaster no Canadá, a outra foi conhecer a Universidade de Maastricht na Holanda, o outro foi na Universidade de Novo México, nos Estados Unidos. Hoje, a gente tinha que ir para o exterior, porque naquela época não tinha no Brasil nada. Hoje você pode ir lá no UFSCar, passar 3 dias lá na UFSCar. Quando eu trabalhava no UFSCar, eu recebia, não sei se as Alines estão recebendo ainda. Lembra, Aline? A gente recebia muitas visitas lá. E isso faz diferença, eles verem, né? Então, proporcionar essas visitas em loco não é só visita, é passar 2, 3 dias assistindo os movimentos de aprendizagem. Os professores ficam encantados quando vão de fora, ver a potência dos alunos, a participação dos alunos. Então, essa é uma outra estratégia, né, além dessa que a Aline coloca, de participar dos movimentos que discute a educação e fazer visitas em loco. Hoje não precisa sair do país, porque você tem várias experiências no Brasil que você consegue dar conta. E vocês têm o UFSCar, no modelo de medicina, que é bem bacana, que vocês podem ter como referência. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário, uma pergunta? Mônica. Boa noite a todos. Boa noite, Mônica. Na realidade, não é uma pergunta. Eu queria ouvir um pouquinho, Roseli,
A gente tem a necessidade hoje de trabalhar muito na educação permanente dos nossos trabalhadores, né? E não é de uma forma acadêmica, mas não deixa de ser uma forma de educação, né? Nós temos que fazer isso. E aí, uma coisa que sempre nos embate é como a gente avalia esse processo na EP, né? Porque parece que a gente não pode avaliar, né? Fica uma coisa de como que a gente consegue, usando metodologias ativas, eu acho que a gente vem usando, a Lloyd é minha companheira de EP lá em Campinas, né? Mas, assim, eu sinto essa dificuldade, eu não sei se a Lloyd... Toda hora que a gente fala, vamos avaliar o profissional, parece que nós estamos pecando, né? Não é avaliação formal, não é isso. Não sei que nós vamos dar nota, mas a gente tem que ter algum retorno desse movimento, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como é que a gente pode quebrar essa barreira em relação a isso? Porque parece que a gente tem que propiciar a EP sem pedir nada em troca, né? Entendi. É como se fosse só uma obrigação da instituição pública, né? Então, Mônica, eu queria questionar isso, viu, meu amor? Vocês fazem esse trabalho de educação permanente em pequeno grupo? De todas as formas. A Lloyd pode falar mais melhor. Eu até levantei a mão para contar um pouquinho mais. Aqui em Campinas, a gente trabalha com a problematização. A referência é o Arco de Maguerês. Tá? Certo. Não trabalhamos com PBL. E sempre tem avaliação de reação no final da ação, e a gente trabalha com atividade de dispersão, onde sempre tem um olhar avaliativo. No geral, os grupos são de, no máximo, 15 pessoas, nas constituições de ações educativas. Mas, ultimamente, eu acho que isso que a Mônica está falando tem a ver com um processo que a gente está vivenciando. Nós estamos fazendo umas rodas de conversa para discutir a questão do modelo. De pegar no breu, né, o negócio, implantando NASF e tal, e ficar menos na conversa e vamos para a ação. E quando a gente vai discutir sobre avaliação de como é que nós vamos avaliar se isso está acontecendo depois no cotidiano? Olha, é quase uma briga de foice, assim. Mas como que nós vamos fazer? Porque não sei o quê, tem que ter uma leveza, e que não sei o quê, e que não é todo mundo que gosta de ser avaliado, tem gente que não quer responder. Olha, você não tem noção da dificuldade que é. Eu não tenho dificuldade com avaliação, de ser avaliado e de avaliar. Eu não tenho essa dificuldade. Acho que pela prática, né, de desenvolver isso nos processos educativos, e também, assim, ser avaliado no processo educativo e verdadeiramente mudar para o outro encontro a partir do que apontaram. Senão fica também uma avaliação falsa, né? Mas a gente está se deparando com isso. Entendi. Nesse momento, e tá deixando a gente assim meio... Tá. Vamos ver se eu ajudo a Lloyd. A Lloyd Fest está dando retorno. Olha, eu fosse vocês, começaria... Assim, as pessoas não estão acostumadas... Vocês estão me ouvindo? Parece que eu estou com falha aqui na internet. Não. Estamos ouvindo bem. Então tá. É que minha internet tem hora que vocês... as imagens somem e voltam, parecia que tinha caído. A Lloyd, vocês duas falaram uma coisa-chave de onde está o problema. A cultura da avaliação. Eu começaria por aí. Então, porque a educação permanente, vocês têm um programa, não tem? Começo, meio, fim, ou pelo menos um começo e uma coisa que vai acontecendo. Eu começaria com um grupo trabalhando a avaliação. A importância da avaliação no processo de aprendizagem. Dá uma lida naquele livro da Jussara Hoffmann, que chama Rumos para a Avaliação, que vocês vão ser muito inspiradas nesse sentido. Então, primeiro, eu trabalharia com oficinas, com situações problemas, com dinâmica, seja o que for, para reposicionar os sujeitos
da importância da avaliação no processo de aprendizagem. Por quê? Eles estão num processo de aprendizagem mais inovador, utilizando o arco de Charles Magarese, o arco da problematização, mas estão com a cabeça de avaliação no modelo tradicional, que a avaliação é ruim, é punitiva, entendeu? Me chamou muito a atenção. Então, eu faria um preparo desse campo, fazer essa discussão. Fazendo a discussão, vocês vão apresentar para eles um instrumento de avaliação e vão combinar a avaliação. A avaliação não pode ser surpresa. Lá, agora vai fazer a avaliação e dar o instrumento. Pronto, morreu o processo. A avaliação tem que estar na carta de intenção, no programa da educação permanente, dizendo como vocês encaram a avaliação, explicitar isso, escrever isso. Como vocês encaram a avaliação, a importância da avaliação no processo de aprendizagem, quais os instrumentos e como fazer a avaliação. Combinar o jogo. Fazer um exercício de como dar e receber crítica. Vocês fizeram aí o exercício? Aí no mestrado? Aqui não, ainda não. Tá. Ó, apareceu de novo, hein? A Lloyd já estava nos cobrando essa Não, eu só estou falando que ele é um exercício que dá o pontapé das pessoas enxergarem a avaliação de um outro jeito. Pode ser qualquer outro exercício. Mas entendeu, a Lloyd, Mônica? Eu preciso construir uma cultura de avaliação. Não adianta vocês enfiarem um instrumento lá. Aí vocês vão pensar nos melhores instrumentos para começar. Como é uma questão de educação permanente, não adianta, não precisa fazer uma avaliação de conhecimento cognitivo do que sabe e o que não sabe. Eu começaria a utilizar a avaliação atitudinal. Vocês fazem o formato de avaliação de atitude do pequeno grupo, a DPEA? Sim, fazemos. Eu implantaria isso, esse instrumento, no processo de avaliação da educação permanente. Registrado, falado e registrado periodicamente. Aí eu estou avaliando a atitude dele. Se ele estuda, se ele aprende, se ele colabora, se ele diversifica a fonte. Vocês vão montar o instrumento, aquele modelo, mas vocês podem pôr as questões. Eu trabalharia com outro instrumento que eu gosto muito, as meninas sabem, a Adriana e a Aline, que é o portfólio reflexivo. O portfólio, ele é um instrumento de aprendizagem e de avaliação. O sujeito vai... E aí você trabalha, aí vocês vão ler um pouco mais sobre portfólio reflexivo. Não é só o portfólio que eu vou colocando coisa lá. Ao longo das atividades, ele vai pondo as produções, porque você falou do arco do Charles Magarese, eles têm várias produções, não tem? Eles vão colocando lá as produções. E, periodicamente, você vai pedindo para ele fazer textos reflexivos sobre o processo, tipo uma metacognição. Esse pode ser um outro instrumento de avaliação. E você pode avaliar produtos, quando você pede uma oficina ou qualquer outra coisa que eles vão fazer, um seminário ou alguma coisa, você pode pensar na avaliação de produtos. Então, acho que dá para implementar uma avaliação saindo das avaliações tradicionais, né? Porque requer um outro jeito de pensar. Mas eu começaria, eu acho que não vai ter sucesso se você não começar a discutir a avaliação, mudar a cultura de avaliação. Não sei o que vocês acham dessa minha fala. Eu acho interessante as proposições. Talvez, nesse momento que a gente está fazendo 3 rodas só, não dê para implantar, mas num programa que a partir do ano que vem a gente quer que seja mais longo, eu acho que dá para já botar a avaliação dentro do programa. Isso. Teve uma coisa que a gente fez para aproximar da questão, que é uma avaliação com um formulário do Google, né, de avaliação dos diferentes aspectos, do quanto que avaliou como a produção da discussão, do diálogo, possibilidade de levar para a prática. E a gente está apresentando de uma oficina para outra, a gente apresenta a avaliação que teve. Hoje estava numa roda e, sabe assim, tinha olho estatelado, assim, parecendo que era... Nossa, nem acredito, está mostrando a avaliação que a gente fez. Então, está sendo surpreendente isso. Tornando uma coisa mais do cotidiano, né? Acho que é uma forma também que a gente pensou. Muito bom, muito bom. E um aspecto importante também que a Adriana colocou aqui no chat é envolvê-los na construção da avaliação, né?
Interessante. E a Adriana também sugere um livro, né? Avaliação de cursos de graduação da área de saúde pelo método da roda, que é da Jadete Barbosa Lampert. Dri, você quer falar, comentar? Não, eu acho que essa questão da avaliação ela é bastante desafiadora mesmo, mas eu concordo muito com a Roseli que se isso está colocado no horizonte para eles, né? O que nós estamos fazendo, o que nós queremos com esse processo de educação permanente, né? Nós estamos aqui refletindo por conta de quê mesmo, né? Para pôr no lápis, nem para ganhar ponto, nem para progredir na carreira, né? Mas a educação permanente, ela tem na essência dela ser provocadora de transformação, né? Então, aí o desafio é como é que a gente acompanha os efeitos, né, desses processos. Então, eu acho que trabalhar com eles uma outra possibilidade de avaliação, um outro sentido, né? Não é avaliação que faz emissão de juízo de valor desse lugar, né? Mas de uma outra avaliação, né, que nós estamos falando. E deixar isso claro para eles, né? No projeto inicial da proposta é bacana. E acho que esse livro, a Jadete, eles trabalham com essa utilização do método da roda e a investigação avaliativa para a tendência de mudança. Então, é uma proposição de construção, inclusive, com os participantes, de quais indicadores serão avaliados, né? E aí, indicadores no sentido não tão matemático, mas ela trabalha com isso que ela chama de método da roda, então vou só mostrar aqui rapidamente. Ela não dá para ver, né, por causa do efeito aqui do... As pessoas escolhem, elencam os indicadores que serão avaliados e... Deixa eu só tirar aqui para ver se... E aí então, cada bolinha colorida dessa, os lugares que eles estão mais cheios, né, significa que o grupo foi mais pleno naquele indicador, né? Os lugares menos cheios indica que o grupo ainda precisa avançar mais naquele processo. Então, uma outra forma, né, de fazer a avaliação, não, né, numa perspectiva tão hard, utilizando um instrumento que eu acho que dá visibilidade, né, e também ajuda a dar pistas, né? Eu achei bastante interessante essa produção, essa experiência que eles contam. Deixa eu ver aqui, a capa, né, do livro, livro, Dri. Ah, é novo, é? Porque eu tenho um da Jadete, mas é antigo, acho que não é esse, não. Eu acho que esse aqui é o último dela. Eu acho que é novo esse aí também. Ai, a Adriana sempre me ajudando com os livros, gente. 2019 esse. Ah, recente. 2019. É bem bacana, vale a pena. E acho que, para esse contexto da educação permanente, eu acho que ele dá pistas, ele oferece pistas. Muito bem. Muito bom. Alguém mais gostaria de perguntar, comentar? Roseli, da Jussara é esse aqui que você comentou, né? Isso, eu até fui buscar para ver se era esse mesmo. Esse mesmo. Eu estava lendo um artigo, Aline, e eles trazem 4 autores que trabalham nessa dimensão da Jussara. Interessante que cada um traz um nome, avaliação dialógica, o outro avaliação mediadora, né? Então, nós temos autores no Brasil muito bacana nessa questão da avaliação. Acho que a gente num talk show que nós estávamos juntos de avaliação, Aline, eu lembro que eu falei isso, agora eu não lembro os outros nomes, mas esse é uma referência que eu tenho gostado muito, tem vários livros dela, né? Tem uns mais recentes que a gente comprou, né, Adriana? Eu e a Adriana estávamos estudando avaliação, que nós vamos fazer um talk show de avaliação,
e aí a gente comprou alguns outros, o Talk Show não, um TBL, e aí a gente comprou alguns outros livros, né? Mas a Jussara, eu sou encantada com ela. Tem até ali, não sei se vocês vão ter um capítulo aí de avaliação, um talk show de avaliação, vocês já tiveram, né? Tivemos na semana passada. Tá, mas vocês podem assistir, tá no YouTube, uma conversa da Jussara Hoffmann, acho que a Taismane até já assistiu, que a gente passava lá na capacitação, né, Taismane? Da Jussara Hoffmann, um talk show, né, uma entrevista com ela e o Libânio. Né? Libânio não é o Libânio, me fugiu. Lucchesi, isso mesmo. Não é o Cipriano. Luciano, isso. Bem bacana. Eles têm uns 3, acho que tem uns 3 diálogos, né? Assiste na ordem. Vocês vão aprender bastante disso da avaliação. A Lloyd e Mônica, que estão querendo mudar lá, vai ajudar bastante. E eu tenho usado bastante aquela entrevista para passar como estratégia educacional depois de uma conferência, depois de uma SP, depois de uma coisa, eu tenho passado bastante esses vídeos da Jussara com o Lucchesi. Acho que tem 2 ou 3 capítulozinhos, bem bacana. Se vocês colocarem no YouTube avaliação Lucchesi e Jussara Hoffmann, já vai aparecer. A gente pode compartilhar aqui com o link, né, do YouTube, da entrevista aqui com os grupos, né? Importante quando vocês forem pensar as capacitações, a Lloyd, a Mônica, o Marcelo também que pensou na capacitação, vocês trazerem outras estratégias que vão completando por exemplo, você usa o arco do Charles Magarese como estrutura, mas vai usando, né? Vai fazendo discussão de vídeo, de cine viagem, vocês vão, oficinas, né? Vão completando aí as capacitações, porque as pessoas vão vivendo, né, as metodologias para implantar nos seus próprios projetos. Acho que é isso, né, Aline? Será que tem mais perguntas? É isso, se alguém tiver mais perguntas, eu estou colocando aqui o link do vídeo, né, da Jussara Hoffmann e do Cipriano Lucchesi aqui no chat. Bom, gostaria de agradecer, Roseli, que aceitou prontamente aí o convite para participar conosco hoje, né, compartilhar toda a experiência, conhecimento que ela tem, né, e tentar fazer, né, tentando passar, né, pelo que a gente discutiu, né, na atividade curricular de processos educacionais em saúde, né, de agosto até aqui, e deixar aberto para você fazer os seus comentários finais. Muito obrigada. Eu gostei muito, Aline. Para mim é um prazer ver vocês, olhar para vocês, né? A Adriana, minha companheira de trabalho nos últimos anos, as 2 Alines queridas, né? A Aline Aquilante, a gente trabalha junto também, quase 20 anos, né, Aline? Então, muito gostoso, quase. Né? Quase. Muito bom. A gente, e reencontrar pessoas como Taismane, a Lloyd, né, que a gente se cruzou aí, e conhecer novas pessoas, né, que eu estou aqui olhando para vocês. Então, é um prazer, eu adoro falar sobre isso, você vê que foi uma entrevista mesmo, não foi uma aula, não foi uma questão, tentei fazer mais coloquial, né, de ser uma discussão, uma conversa, falar dessas experiências que eu tenho, mais do que dar uma aula teórica, mas falar das experiências e falar dos nossos pontos de vista. Eu acho que por isso que é gostoso a entrevista, né, Aline? A gente começou a inovar esse negócio de talk lá de apoio matricial do Sírio, eu, a Aline, fizemos vários talk shows, o nosso grupo, né, Marisa, Carlos, Luciana, e deu certo, é bem bacana, né? Diferente de uma aula, né? Que a pessoa vem aqui falar um monte de conceito e tal. É falar da prática, da vida, das experiências, trocar com vocês. Então é um prazer. Nem vi as horas passar. Quando a Aline mandou o link, eu falei, nossa, 2 horas? Será que eu vou falar tudo isso? Pronto, ó, já foi as 2 horas. Já foi, né? Muito obrigada. Tá tão bom que a gente... Prazer, gente. Tá. Pode contar sempre comigo. Vocês moram no meu coração.
Obrigada, Roseli, aqui no chat, todo mundo agradecendo, né? E, eu que agradeço, já fazendo gente. um movimento de avaliação, ó, aqui. De avaliar o Muito encontro. Obrigada. Aqui. Muito obrigada. Muito bom ouvir essas palavras de vocês aqui. Vou estar aí, Taismane. Daqui 15 dias estou aí com vocês no Espírito Santo. Muito bom. Boa noite. Obrigada pela participação de todos e nos reencontramos aí no próximo, né, evento aqui do ciclo de debates e também nos pequenos grupos das atividades. Muito bom. Prazer, tudo de bom para vocês, gente. Fiquem em paz. Obrigada, Rô. Beijo. Boa noite. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite, gente. Tchau.